Hoje vou-vos explicar como numa horta sem cavar se pode transplantar. Chegamos à primavera, até agora tivemos as plantas no viveiro, está na hora de fazermos esta mudança. É importante, ao fazer esta mudança, ter consciência onde vamos colocar as nossas plantas. Por isso vamos falar também um bocadinho de consociação de plantas e vamos no final dar-vos alguns links e ideias do que é isto da horta sem cavar e outros vídeos que vocês podem também consultar. Bem-vindos ao Com Pés na Terra. Aqui estamos na horta que não se cava. Nesta horta já foram dados alguns passos. Os primeiros passos é cortar a erva, não mexer no solo, deixar exatamente como está, só cortar rentinha a erva. O segundo passo é colocar o sistema de rega. E terceiro passo, que já foi feito até agora, foi colocar a cobertura do solo. O passo seguinte é o que vamos falar hoje, que é como transplantar agora as plantas para esta horta que já está à espera delas. A questão de não se cavar a horta, para mim, traz muitas vantagens. E a primeira vantagem é realmente simplesmente por facto de não mexer o solo, as ervas têm tendência a crescer muito menos. Se eu remexer o solo e depois for semear, é uma explosão de ervas. Estavam lá milhares de sementes, acabámos de criar as condições ideais para elas. Então, não fazendo isso, automaticamente vai ser muito mais simples o controle da erva. Eu vi já em outras pessoas que também fazem hortas sem cavar e elas usam um método um bocadinho diferente. O método de colocar cartão ou papel para evitar que as sementes e as ervas que estão no solo nasçam e depois colocar uma quantidade significativa de composto e só depois cobrir. Claro que isto é uma técnica maravilhosa, mas para uma horta com um bocadinho maiores dimensões é um valor de investimento muito grande e não sei se a maioria das pessoas tem essa capacidade de fazer esse investimento. Pela minha experiência, o composto é muito interessante fazer, mas se for só com os restos que temos da nossa alimentação, mal vai dar para as sementeiras que temos que fazer, quanto mais para uma horta inteira. Isso significa que iríamos ter que comprar composto para poder fazer a horta. E eu particularmente não posso, então experimentei sem fazer isso. E o que eu faço é isto, é simples, é só cortar e pôr a cobertura. E funciona. Eu vou ter que, durante talvez o período todo, fazer uma monda 2 vezes. Numa horta normal, provavelmente teria que fazer 4, 5, 6. Portanto, e eu não faço, na verdade, faço uma e depois as ervas cresceram e os legumes à partida já têm a vantagem suficiente para não haver uma grande perturbação. Claro que quanto mais cuidado à horta, melhor estão os legumes, melhor as coisas funcionam. Mas como eu estou sempre a pular daqui para ali e muitas vezes já sei, estou a fazer a horta e já sei que não vou ficar naquele sítio até ao final, não tenho tanto essas preocupações. Mas é um exercício muito interessante porque na verdade permite-me fazer coisas que acabam por ter uma grande resiliência. Por exemplo, o ano passado fiz uma horta que à partida eu já sabia que não ia lá estar, numa zona perto de um ribeiro. A zona era bastante fértil, era bastante interessante. Não usei palha, usei as ervas que havia no terreno e praticamente não mondei. Mondei no princípio, que é importante, não é? Para dar a vantagem às plantas, mas a partir daí já não é preciso. E mondar com a cobertura de palha é muito fácil, porque é só, basicamente, chocalha-se um bocadinho a palha, as plantas ficam
meio, a raiz solta-se um pouco, fica um bocado coberta, já é o suficiente para elas já não conseguirem continuar. Fiz uma horta onde já sabia que não iam lá estar, portanto, quando plantei, plantei da forma mais simples possível, e a verdade é que durante o verão não estive lá, não reguei, e todas as vezes que eu fui lá no verão eu colhi coisas, portanto, e além de que todas as coisas cresceram bem, os alhos franceses cresceram bem, as alfaces cresceram bem, os pimentos também, todas as plantas, os tomates foi uma maravilha, nunca comi tomates tão maravilhosos como aqueles. Portanto, para mim está feita a experiência, não é? Fiz um ano aqui, esta horta sem cavar, e depois saí e fui viver para Colos, fiz outro ano lá, e agora com esta quarentena estou aqui e estou lá, tenho uma horta mandala lá e tenho esta horta aqui. O que precisamos então de saber para poder transplantar numa horta sem cavar? Numa horta sem cavar, aquilo que temos que ter em preocupação é a cobertura do sol, que vai ter que ser afastada. Depois vamos ter que encontrar, se caso seja um sistema gota a gota, o gotejador que está a funcionar. Ao encontrarmos o gotejador, abrimos um buraco com a ajuda de uma pá ou de outro instrumento e colocamos então a planta. Antes de colocar a planta, vamos retirar algumas das suas folhas para que a planta tenha mais facilidade de fazer o processo de transição. E depois vamos também verificar as raízes não podem estar torcidas, viradas para cima, devem ser, se estiverem muito compridas, devem ser cortadas e devemos ter a certeza que elas realmente estão todas a apontar para baixo. Ao colocar no solo, podemos adicionar localmente um bocadinho de composto para compensar o facto de não estarmos a usar em toda a cama o composto e, portanto, iremos então a condicionar as raízes, indo aos poucos colocando terra e pressionando até a planta ter uma base firme que a sustenha. Tendo isso feito, vamos então voltar a colocar a cobertura, a palha, à volta da planta. E é isto, é assim que se transplanta. Mas antes de transplantar temos que ter algumas considerações. Para fazer esta horta, não é? Nós, e sendo uma horta biológica, sem utilizar qualquer tipo de produtos, uma das formas que temos de evitar pragas é fazer consociação de culturas, portanto, fazer cultivos mistos. Para fazermos cultivos mistos, temos que entender muito bem as características das plantas, temos que perceber qual é o tamanho que elas vão ficar, por exemplo. Temos uma informação que eu acho que é muito importante, é saber qual é a família da planta, porque mediante a família essa planta vai ter comportamentos, pragas, necessidades de sol, necessidades de sol diferentes. Portanto, isto é uma informação que nós devemos ter antes de começar a fazer a horta. Há algumas consociações que eu utilizo mais frequentemente, por exemplo, o rabanete e a cenoura é uma ótima consociação, não porque haja questões aleopáticas relacionadas, mas pelo simples facto que o rabanete está pronto a ser colhido passado um mês. E uma das coisas delicadas com a cenoura, porque é uma semente muito pequena, é realmente o espaçamento. Ao colocarmos os dois juntos, portanto, vai permitir que, ao tirarmos os rabanetes, estejamos naturalmente a fazer o espaçamento para as cenouras e a criar as condições ideais para elas se desenvolverem a partir daí. E também, ao mesmo tempo, evitando que outras ervas estejam a nascer em vez de rabanetes. Portanto, temos uma produtividade maior no mesmo pedacinho de terreno. Eu também gosto muito, quando estou a plantar couves, de plantar beterrabas. As couves são brássicas, as beterrabas são cnopodiáceas, são duas famílias diferentes, acabam por se completar. Também nas liliáceas, que vão bem com estas duas, são os alhos franceses, as cebolas.
e também as alfaces estão, penso, da família das compostas. Portanto, são várias famílias, podem ir em conjunto. Quando temos uma mesma família, como por exemplo batatas não, pimentos e berinjelas, eles vão ter o mesmo tipo de doenças. São plantas que crescem muito, precisam de espaço. Portanto, estas vamos a espaçar, não vamos as colocar umas a seguir às outras. É importante perceber isso. Claro que se temos um feijão de trepar e se temos um tomateiro, obviamente que será mais fácil criar as condições para eles treparem ou crescerem para cima só num local em vez de estar a expandi-los muito. E claro, como estava a dizer, isto é uma daquelas coisas que necessitamos de saber quando estamos a fazer a nossa horta. Hoje era isto que eu tinha para partilhar convosco. Em breve irei lançar um vídeo sobre sementeiras, como criar plantas em cuvetes. Tenho algumas dicas que tenho a certeza que vais gostar e vais achar úteis. Tenho 2 vídeos sobre 2 agricultores que há muitos anos fazem hortas sem cavar, com muita experiência, e que eu gostava de partilhar com vocês. Cliquem